Desde que me lembro, sempre me fascinou a história dos filisteus e sua rivalidade com o povo de Israel. Como um jovem curioso, eu me perguntava: quem eram esses antigos inimigos? O que aconteceu com eles? Essa história, que começou há milênios, ecoa em minha mente e coração. Quando pensamos nos filisteus, muitas vezes imaginamos guerreiros destemidos, armados com lanças e escudos, prontos para enfrentar os israelitas. Mas para mim, compreender a trajetória deles é muito mais do que conhecer batalhas e conquistas. É uma busca por entender a complexidade da humanidade e como as rivalidades moldam destinos. Na Bíblia, os filisteus aparecem como adversários constantes de Israel. Eles eram um povo que habitava a costa do Mediterrâneo, com cidades como Gaza, Ascalon e Gate. O famoso gigante Golias, derrotado por Davi, é um dos personagens mais emblemáticos dessa história. Davi, cheio de fé e coragem, confrontou Golias com apenas uma pedra e uma funda. E essa batalha se tornou um símbolo de superação e resistência. Ao ler 1 Samuel 17:49, Davi, então, lançou mão da sua mão a pedra e a atirou contra o filisteu. Sinto a adrenalina subir. O que se passava na mente de Davi? Ele não estava apenas lutando contra um gigante. Estava também enfrentando o medo e a dúvida que muitos de nós sentimos em momentos de crise. Mas ao mesmo tempo, é importante lembrar que os filisteus não eram apenas vilões em uma história de heroísmo. Eles tinham suas próprias culturas, crenças e desafios. A Bíblia menciona que os filisteus adoravam deuses como Dagon e Astarote, e suas práticas e tradições eram parte de sua identidade. Por trás de cada batalha travada, havia vidas, histórias e sentimentos. É difícil não sentir uma certa empatia por eles. Afinal, em muitas guerras, ambos os lados acreditam estar lutando por uma causa justa. Enquanto eu refletia sobre essa rivalidade, comecei a pensar em como os filisteus se encaixam no mundo de hoje. O que restou de seu legado? Será que a história deles é apenas um eco distante? Ou há lições que podemos aprender? À medida que me aproximo dessa jornada, sinto uma mistura de emoção e expectativa. Estou prestes a explorar, não apenas os conflitos, mas também as conexões que existem entre os povos, as lutas e as esperanças que permanecem até os dias de hoje. A história dos filisteus é um lembrete de que, por trás de cada rivalidade, há seres humanos com sonhos, medos e anseios. Ao mergulhar nessa narrativa, convido você a se juntar a mim. Vamos juntos explorar quem eram os filisteus, como suas histórias se entrelaçam com as de Israel e o que podemos aprender com tudo isso. Afinal, a história não é apenas sobre o passado, é uma ponte para o presente e o futuro. Desde que me lembro, a história dos filisteus e sua rivalidade com o povo de Israel sempre me fascinou. Na verdade, eu passava horas imaginando como seria viver naquele tempo, cercado por batalhas e desafios. Os filisteus, com suas armaduras e lanças, pareciam tão distantes, mas ao mesmo tempo, tão próximos em sua humanidade. Às vezes, eu me pegava pensando: quem eram eles realmente? O que passava pela cabeça de um guerreiro filisteu ao enfrentar um israelita no campo de batalha? Certa vez, enquanto lia a história de Davi e Golias, uma cena específica me chamou a atenção. Davi, um jovem pastor, estava prestes a enfrentar o gigante Golias e o medo pairava no ar. Naquele momento eu me perguntava: o que Golias sentia? Ele era um gigante, sim, mas também era um homem. Por que vocês se armam para a guerra? Ele desafiava os israelitas, conforme está escrito em 1 Samuel 17:8. Sua voz ecoava, não apenas como uma ameaça, mas como um grito de desespero por reconhecimento e respeito. Enquanto refletia sobre isso, visualizei a vida de um soldado filisteu que estava entre as tropas de Golias. Seu nome poderia ser Eliabe. Eliabe era um jovem forte, mas em seus olhos havia uma sombra de dúvida. Ele olhava para o gigante e pensava: e se hoje for o meu último dia? O que acontecerá com minha família se eu não voltar? Em um momento de camaradagem, ele se virou para um amigo ao seu lado dizendo: a vitória hoje trará honra ao nosso povo. Mas será que vale o preço que pagamos? Seu amigo, com um olhar preocupado, respondeu: honra não alimenta a família, Eliabe.
O que vamos fazer se a batalha não sair como esperávamos? Enquanto isso, em Israel, Davi também enfrentava seus próprios dilemas. Ele era um simples pastor, mas sentia uma chamada maior. Quando ele decidiu enfrentar Golias, sua mãe, Jessé, pediu-lhe que não fosse. Meu filho, você não pode ir. Ele é um gigante. O que você tem para combatê-lo? Davi, com o coração pulsando de determinação, respondeu: Senhor, eu já enfrentei leões e ursos. O Senhor me livrará das garras desse filisteu também. 1 Samuel 17:37. Havia em suas palavras uma mistura de fé e irresponsabilidade. Juvenil. Ele estava prestes a não apenas lutar contra um gigante, mas também contra as expectativas de sua família. A tensão estava crescendo, e a cada novo dia, os sinais de um conflito iminente se tornavam mais evidentes. Os filisteus estavam se organizando, e suas cidades costeiras estavam se preparando para a guerra. Em Gaza, o clima era de expectativa. As mulheres se reuniam para orar e oferecer sacrifícios a Dagon, o deus da fertilidade, esperando que ele lhes desse força e coragem. Que Dagon nos proteja e nos dê vitória, clamavam em uníssono. Elas sabiam que a batalha não era apenas uma questão de território. Era uma luta pela sobrevivência e pela honra de seus deuses. Enquanto isso, em Israel, a situação não era muito diferente. O povo estava cheio de medo e incerteza. Os líderes militares discutiam estratégias, mas a dúvida era palpável. Como podemos enfrentar um gigante? Estamos em desvantagem, dizia um dos oficiais. Precisamos de um verdadeiro guerreiro, alguém que tenha coragem, retrucava outro. Mesmo sabendo que muitos dos mais fortes estavam aterrorizados pela reputação de Golias, essas interações mostraram que por trás de cada batalha havia sentimentos e dilemas humanos. Embora os filisteus fossem frequentemente retratados como os vilões da história, percebi que eles também tinham suas esperanças e medos. Eliabe e seus amigos não eram apenas soldados, eram homens com famílias, sonhos e anseios. E assim, à medida que a batalha se aproximava, tanto os israelitas quanto os filisteus estavam à beira de uma transformação, não apenas em seus destinos, mas também em suas percepções um dos outros. Era uma época em que as rivalidades moldavam não apenas países, mas também corações. O que eu aprendi com isso é que mesmo em meio ao conflito, a compreensão mútua e a empatia são essenciais. Afinal, tanto Davi quanto Eliabe eram representantes de povos que lutavam por crenças, terras e a segurança de seus entes queridos. À medida que a história se desenrolava, eu esperava que através dessas narrativas pudéssemos encontrar um caminho para a reconciliação e a paz. Mesmo em um mundo tão dividido, a tensão era palpável, e eu podia sentir o peso das decisões que estavam sendo tomadas. Enquanto Eliabe observava Golias se preparando para o combate, a dúvida se instalava em seu coração. Ele não era apenas um soldado, era um homem que carregava as expectativas de sua família e de seu povo. E se eu falhar? Ele pensava. E se a vitória que buscamos se transformar em uma derrota que nos custará tudo? A cada instante, ele sentia a pressão aumentar. O gigante representava não apenas um inimigo físico, mas também a encarnação de todos os medos que os filisteus nutriam. Enquanto isso, em Israel, a situação não era muito diferente. Davi estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Ele se lembrava das palavras de seu pai: Meu filho, a vida é cheia de riscos. A coragem é importante, mas a sabedoria é essencial. Agora, diante de Golias, Davi começou a perceber que suas ações não afetariam apenas a si mesmo, mas todo o seu povo. A vitória poderia significar liberdade, mas a derrota poderia custar vidas e uma nova era de opressão. Eu estou fazendo isso por todos nós, pensou, enquanto se preparava para a luta. A batalha não era apenas entre dois homens, mas também um confronto de ideais. Os filisteus estavam determinados a provar sua força e conquistar a terra prometida a Israel. Nós não somos apenas guerreiros, Eliabe pensou. Nós somos filhos de uma terra que exige respeito. As palavras de Golias ecoavam em sua mente. Por que vocês se armam para a guerra? 1 Samuel 17:8. Aquela não era apenas uma provocação.
Era um convite à reflexão sobre o que realmente importava em suas vidas. O que significava lutar por honra quando a vida de tantos estava em jogo? Davi, por outro lado, enfrentava suas próprias incertezas. As palavras de sua mãe ainda ressoavam em seus ouvidos. Meu filho, você não pode ir. O que você tem para combatê-lo? 1 Samuel 17:33. Ele se lembrava de cada leão e urso que havia enfrentado. Mas agora a realidade era muito mais sombria. O peso do destino de seu povo estava em suas mãos. Se eu falhar, o que acontecerá com todos nós? Ele se perguntava, enquanto a multidão ao seu redor aguardava ansiosamente. A pressão era imensa, e cada respiração parecia um lembrete do que estava em jogo. Enquanto Eliabe e Davi se preparavam para o confronto, os sentimentos de ansiedade e medo estavam crescendo. A tensão entre os filisteus e os israelitas estava se intensificando, e a batalha parecia inevitável. Mais uma vez, Eliabe olhou para Golias e viu não apenas um gigante, mas um homem que também lutava por sua própria sobrevivência. Ele também tem uma família. Ele também tem medos, pensou Eliabe. Mas essas reflexões não podiam apagar a necessidade de lutar. O orgulho de sua nação estava em jogo, e a honra exigia ação. A multidão na linha de frente de ambos os lados estava em frenesi, e os gritos ecoavam como um rugido ensurdecedor. As escolhas de cada um estavam prestes a ter consequências irreversíveis. A batalha não seria apenas por território, mas por sonhos, esperanças e a própria essência do que significava ser humano. O que será de nós se perdermos? Eliabe pensou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. E assim, naquele momento de crescente tensão, cada personagem estava se aproximando da linha de frente de um conflito que transcenderia o simples ato de lutar. Davi e Eliabe, cada um à sua maneira, estavam prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas contra um inimigo físico, mas contra suas próprias incertezas e o peso de suas decisões. O que se desenrolaria a seguir não seria apenas uma luta por vitória, mas uma profunda reflexão sobre o que realmente significa ser parte de uma comunidade, de um povo que, embora dividido, compartilhava medos e aspirações semelhantes. O campo de batalha se tornaria um espelho, refletindo não apenas a bravura e a força, mas também a fragilidade da condição humana. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Eliabe sentiu seu coração disparar enquanto observava Golias se preparar para o combate. O gigante se movia com uma confiança aterradora, e Eliabe não pôde deixar de lado a dúvida que se instalava em sua mente. Ele não era apenas um soldado, era um homem que carregava as expectativas de sua família e de todo o seu povo. E se eu falhar, pensou, e se a vitória que buscamos se transformar em uma derrota que nos custará tudo? Cada batida do seu coração parecia um eco da pressão que sentia. Diante disso, em um canto do campo, Davi se preparava para o maior desafio de sua vida. Ele lembrava-se das palavras de seu pai. Meu filho, a vida é cheia de riscos. A coragem é importante, mas a sabedoria é essencial. Agora, diante de Golias, a realidade do que estava em jogo se tornava mais clara. Estou fazendo isso por todos nós, refletiu, enquanto ajustava a funda em suas mãos. A vitória poderia significar liberdade, mas a derrota poderia custar vidas e mergulhar seu povo em uma nova era de opressão. O peso do destino de Israel estava em suas mãos, e a responsabilidade era esmagadora. A batalha não era apenas uma luta física, era um confronto de ideais. Eliabe olhou para Golias e viu não apenas um inimigo, mas também um homem que, assim como ele, lutava por sua própria sobrevivência. Ele também tem uma família. Ele também tem medos, pensou Eliabe. Mas essas reflexões não dissipavam a necessidade de lutar. O orgulho de sua nação estava em jogo, e a honra exigia ação. Cada soldado ao seu lado compartilhava a mesma ansiedade. Cada um deles se perguntando se a bravura e a determinação seriam suficientes para superar o gigante. Davi, por sua vez, enfrentava suas próprias incertezas. As palavras de sua mãe ainda ressoavam em seus ouvidos. Meu filho, você não pode ir.
O que você tem para combatê-lo? 1 Samuel 17:33. Ele se lembrava de cada leão e urso que havia enfrentado, cada vitória que lhe dera confiança. Mas agora, a realidade era muito mais sombria. Se eu falhar, o que acontecerá com todos nós? Questionou-se, enquanto a multidão ao seu redor aguardava ansiosamente. O peso do destino de seu povo era uma pressão constante, e cada respiração parecia um lembrete do que estava em jogo. Os gritos da multidão ecoavam como um rugido ensurdecedor, aumentando a tensão entre os filisteus e os israelitas. A batalha parecia inevitável, e Eliabe sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele se lembrava dos ensinamentos de seu pai, que sempre dizia que a coragem era um bem precioso, mas que a sabedoria era o que realmente guiava os homens em tempos de crise. Agora, nesse momento, Eliabe se perguntava se tinha a sabedoria necessária para enfrentar o que estava por vir. Enquanto isso, Davi olhou para a linha de frente onde Eliabe estava. Ele sabia que a escolha de lutar não era apenas sua, era uma decisão coletiva. Eu não posso falhar, não posso deixar meu povo na mão, pensou, sentindo uma onda de determinação misturada com o medo que ainda o acompanhava. Ele se lembrava das palavras do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa fé, embora abalada, ainda ardia dentro dele. E ele se agarrou a essa crença como um farol em meio à escuridão. A multidão estava em frenesi, e a expectativa crescia à medida que os dois guerreiros se preparavam para o confronto. O campo de batalha se tornava um espelho, refletindo não apenas a bravura e a força, mas também a fragilidade da condição humana. Eliabe e Davi, cada um à sua maneira, estavam prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas contra um inimigo físico, mas contra suas próprias incertezas e o peso de suas decisões. O que se desenrolaria a seguir não seria apenas uma luta por vitória, mas uma profunda reflexão sobre o que significava ser parte de uma comunidade que, embora dividida, compartilhava medos e aspirações semelhantes. Os instantes finais antes do combate se aproximavam, e Eliabe, com o coração acelerado, olhou para Davi, percebendo que ali estava o futuro de seu povo. Sejamos corajosos, não apenas por nós, mas por todos aqueles que amamos, pensou Eliabe, enquanto a adrenalina subia e os olhos de Davi encontraram os seus. Sabiam que a decisão estava prestes a ser tomada, e que suas vidas jamais seriam as mesmas. A tensão era palpável, como se cada respiração pudesse romper o silêncio que se instalara entre os dois exércitos. Davi sentia sua mão suar ao segurar a funda, o instrumento que para muitos poderia parecer insignificante diante do tamanho de Golias. Mas naquele momento ele sabia que tinha algo que o gigante não possuía: fé. O jovem olhou para a multidão, os rostos ansiosos refletindo a expectativa e o medo. Ele se lembrou das palavras de Salmo 56:3. Em me vindo o temor, eu confiarei em ti. A confiança crescia dentro dele, e a ideia de falhar começava a se dissipar, dando espaço à determinação. Golias rugiu, chamando Davi para o combate. Sua voz era como um trovão, e Eliabe do lado sentiu um arrepio na espinha. Não é só um homem, é um monstro, pensou, observando a maneira como o gigante se movia com a certeza de quem já havia vencido muitas batalhas. Mas o que Golias não sabia era que Davi não estava sozinho. Ele carregava a história de um povo que havia enfrentado opressões e desafios antes. O jovem respirou fundo e, em um momento de clareza, decidiu que não lutaria apenas por si, mas por cada homem, mulher e criança que acreditava na liberdade. Davi avançou, os olhos fixos em Golias. Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Ele girou a funda, sentindo a energia na ponta dos dedos. O movimento era quase hipnótico, e ele se permitiu um momento de reflexão. Cada animal que havia enfrentado, cada desafio que superara, tudo culminava naquela fração de segundo. Ele se lembrou do Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Enquanto Davi se preparava,
Eliabe observava com um misto de orgulho e preocupação. Ele é apenas um garoto, pensou, mas logo se lembrou das palavras de seu pai. A verdadeira força vem de dentro. O jovem se movia com uma graça que desafiava a lógica, e Eliabe percebeu que, embora Golias fosse um gigante em estatura, Davi era um gigante em coragem. A funda girou mais rápido, e Davi lançou a pedra com toda a força que conseguia reunir. O tempo parecia desacelerar enquanto a pedra voava em direção a Golias. O silêncio envolveu o campo por um instante, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Então, o impacto. A pedra atingiu a testa de Golias com um som surdo. O gigante cambaleou. A confiança que antes emanava dele agora se transformava em incredulidade. Eliabe não pôde conter um grito de surpresa. Ele fez isso, ele realmente fez. O alvoroço da multidão começou a crescer, e a esperança se acendia como uma chama em meio à escuridão. Davi, em estado de choque, ainda não acreditava que havia derrotado o gigante. Mas, ao ver Golias cair, a realidade começou a se estabelecer. Ele não lutava apenas por sua vida, mas por um futuro que parecia mais brilhante. O campo de batalha se transformou. A derrota de Golias reverberava entre os filisteus, que, diante da queda de seu campeão, começaram a retroceder. A vitória de Davi não era apenas um triunfo pessoal, era um símbolo de resistência e fé. Ele se virou para Eliabe, e os olhares dos irmãos se encontraram, um misto de alívio e alegria refletindo em seus rostos. Eu sabia que você conseguiria, Eliabe disse, com a voz embargada pela emoção. Davi, ainda ofegante, respondeu: Não fui eu, mas a fé que carregamos. Ele sabia que, embora o gigante tivesse caído, as consequências dessa batalha ainda estavam por vir. O que se desenrolaria a seguir, ninguém poderia prever, mas um novo capítulo havia sido escrito na história de Israel. O eco da vitória ainda ressoava, e a esperança começava a florescer em meio ao pânico que antes dominava o campo. A luta estava longe de terminar, mas o primeiro passo havia sido dado. O campo de batalha estava em tumulto. A queda de Golias não era apenas a derrota de um guerreiro, mas um divisor de águas para todos os que ali estavam. Davi, ainda em choque, sentia o coração pulsar em seu peito. Ele não conseguia processar o que havia acontecido. O jovem se lembrou de 1 Samuel 17:47. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aquela verdade agora se tornava palpável, e a adrenalina começava a se misturar com a euforia. Eliabe ao seu lado estava em um estado de quase euforia. A incredulidade em seu rosto se transformou em um sorriso largo. Você realmente fez isso, Davi. Você enfrentou o gigante. Ele abraçou o irmão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A emoção do momento era intensa, e Eliabe sentia que a coragem de Davi havia acendido uma chama de esperança em todos. Assim como em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luz da vitória, finalmente, surgia após um longo período de trevas. Os filisteus aterrorizados começaram a recuar, e o exército de Israel, antes apático, agora se aventurava a gritar de alegria, sentindo a força renovada. A batalha não havia terminado, mas a moral estava elevada. Davi, em meio à frenética celebração, começou a se dar conta das consequências de sua ação. Ele não apenas derrotou um gigante, mas representou a luta de um povo por dignidade e liberdade. Em sua mente, ecoavam as palavras de Salmo 118:6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? À medida que a multidão se aglomerava ao redor dele, Davi percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele se tornara o símbolo de esperança e fé. Mas essa nova realidade também trazia um peso. O que aconteceria agora? Ele não estava preparado para a fama e a responsabilidade que viriam com a vitória. Enquanto isso, os soldados de Israel começaram a avançar em direção aos filisteus, que se dispersavam em pânico. A vitória de Davi não apenas inspirou coragem entre os israelitas, mas também acendeu um desejo ardente de lutar por sua própria liberdade. Eliabe, observando a cena, sentiu um novo propósito. Precisamos aproveitar este momento.
Essa é a nossa chance de mudar tudo, ele disse a seus companheiros. O espírito de luta estava renascendo, e a determinação era palpável. Davi, cercado pelos irmãos e amigos, sentiu uma nova responsabilidade crescer dentro dele. Ele olhou para o horizonte, onde os filisteus se afastavam. Isso é apenas o começo, pensou, reconhecendo que o caminho à frente seria repleto de desafios. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Ele tinha seu povo, e juntos, poderiam enfrentar qualquer gigante que aparecesse em seu caminho. Com a fé como sua armadura e a coragem como sua guia, Davi estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, convencido de que, com Deus ao seu lado, triunfaria em qualquer batalha. A batalha contra os filisteus não terminou com a queda de Golias. O exército de Israel, animado e revigorado pela vitória inesperada, lançou-se em uma perseguição implacável. Davi, mesmo em meio à euforia, sentia um peso crescente em seu coração. Ele se tornara o herói do dia, mas a responsabilidade que isso trazia era avassaladora. Em suas reflexões, Davi lembrou-se das palavras do Salmo 37, 23, 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. As consequências da vitória foram profundas. Davi rapidamente ganhou reconhecimento, não apenas como um simples pastor, mas como um líder respeitado. O povo de Israel viu nele a promessa de um futuro melhor. Contudo, essa fama trouxe também ciúmes e rivalidades, especialmente do rei. Saul, que começou a ver Davi não apenas como um aliado, mas como uma ameaça, como está escrito em 1 Samuel 18:9. E Saul olhava para Davi com desdém, desde aquele dia em diante. Davi aprendeu então que a vitória pode trazer consigo não só alegria, mas também desafios e perseguições. Em sua jornada, ele buscou sempre a orientação de Deus, reconhecendo que, apesar das dificuldades, o Senhor estava ao seu lado. Isso lhe deu força para enfrentar as adversidades que viriam. Ele se lembrou das palavras do Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O desfecho da história de Davi nos mostra a justiça divina em ação. Embora ele enfrentasse traições e desafios, Deus o manteve protegido e guiado. A história de Davi é um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a coragem podem prevalecer. O jovem pastor se tornou um rei, não apenas de Israel, mas de um legado espiritual que ressoaria por gerações. Refletindo sobre tudo isso, Davi compreendeu que sua vitória sobre Golias não foi apenas uma conquista pessoal, mas um sinal da intervenção divina na vida do seu povo. Ele aprendeu que a força não reside em armas ou poder, mas na fé em Deus e na unidade do seu povo. Essa vitória se tornou um símbolo de esperança, mostrando que, com fé e determinação, é possível superar até os maiores desafios. A lição que todos devem levar consigo é que, mesmo diante de gigantes, a confiança em Deus é a chave para a verdadeira vitória. Davi olhou para trás e viu a jornada que o levou de um simples pastor a um herói nacional. Ele percebeu que cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada e cada vitória obtida eram parte de um plano maior que Deus tinha para sua vida. A batalha contra Golias foi apenas o começo. Ele aprendeu que a verdadeira força não vem de uma espada ou de uma armadura, mas da fé inabalável em Deus. Como está escrito em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força interior, alimentada pela oração e pela comunhão com o Senhor, foi o que realmente o sustentou em tempos de crise. Davi também reconheceu que, mesmo quando a fama e o reconhecimento surgem, a humildade é essencial. Ele não se deixou levar pelo orgulho, mas sempre se lembrou de quem o havia levantado. Em Provérbios 16:18, encontramos um alerta claro: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Essa sabedoria o guiou através das adversidades e o ajudou a permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentou a inveja e a oposição. Para aqueles que o ouviram, a mensagem era clara: a vida é cheia de gigantes, mas a fé é o que nos permite superá-los.
A história de Davi nos ensina que, assim como ele, todos nós podemos encontrar coragem em Deus, independentemente das circunstâncias. A obediência a Ele e a disposição para ouvir sua voz são fundamentais. Davi aprendeu a buscar a direção divina em cada passo que dava, e essa prática se tornou a base de sua vida. Ao refletir sobre tudo isso, Davi sabia que seu legado não seria apenas a vitória sobre um gigante, mas a confiança que ele inspirou no povo. Ele desejava que todos entendessem que a verdadeira vitória vem de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Ao nos depararmos com nossos próprios gigantes, que possamos lembrar que, com fé e determinação, podemos superar qualquer desafio, pois o Senhor está sempre ao nosso lado. A vida é uma jornada de aprendizado, e cada experiência, boa ou ruim, é uma oportunidade de crescer mais perto dele.